Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos. Estou aqui com uma missão de trazer hábitos simples para você ter um ano incrível. E eu quero falar sobre medo. Eu tenho uma infinidade de clientes que falam: eu gostaria de fazer algo, mas eu tenho medo. Então, deixa eu explicar que o medo é algo que é necessário para a sua sobrevivência. Já falei várias vezes sobre isso, então eu quero explorar um pouquinho sobre isso, até porque se a gente está agora chegando no final do ano, a gente tem objetivos para realizar e muitas vezes são objetivos grandes, ambiciosos, que não vão acontecer esse ano, mas vão acontecer em algum momento da sua vida. Então é importante que você entenda que quando a gente vai dar um passo maior do que a gente está acostumado, a gente sai da nossa zona de conforto, é óbvio que vai dar medo, porque a gente vai para o desconhecido, e o desconhecido, a gente não tem garantias, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente fica com medo. Então eu vou dar alguns fatos sobre isso, para que você entenda como driblar o medo, como você criar, né, hábitos positivos para você conseguir conquistar qualquer coisa e encarar o seu medo de frente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o medo, ele desaparece no momento que você entra em ação. Exatamente. Quando você tem um objetivo a ser alcançado e você começa a ficar com medo, você tem que dar um passo. Você tem que fazer algo para que aquele medo desapareça. Ou seja, você vai perceber que o medo, ele estava no desconhecido, de não saber como que você ia reagir a alguma coisa. É a mesma coisa quando você vai falar com alguém. Você vai pedir um aumento de salário. Antes de você pedir, você fica lá ansioso, preocupada. Ai, será que eu vou conseguir? Será que meu chefe não vai achar estranho? Será que eu vou, né, conseguir provar que realmente eu mereço aquele salário? Enfim, você começa a criar um mundo imaginário na sua cabeça e começa a pensar todas as coisas negativas que podem acontecer com esse ato. Mas no momento que você entra em ação, quando você marca a reunião para falar, você já vai sentir um alívio, porque a maior parte dos nossos medos, elas estão no imaginário. 90% do medo que você tem não vai acontecer. Mas quando você começa a entrar em ação para fazer qualquer coisa, você começa a também saber o que está acontecendo. Você, por exemplo, quer ir para um país que você nunca foi e você não fala a língua, mas quando você começa a pesquisar, ou seja, você entra em ação, olhando todas as possibilidades, vendo os cursos ou vendo os roteiros, já se informando anteriormente do processo, o que acontece? Você vai ver que o seu medo vai diminuindo ou até desaparece, porque você se sente preparado. Outra coisa que acontece em relação ao medo é que muitas vezes a gente começa a pensar em todas as coisas negativas que pode dar errado, né? Tudo que pode dar errado em algum processo que você está querendo fazer. Então, quanto mais você pensa nisso, mais você vai criando um monstro na sua cabeça. Até porque, se você pensa negativo e você tem essa tendência, tem esse hábito, o que acontece? Você vai ver sempre o copo meio vazio. Você sempre vai ver as coisas que podem dar errado. Então, a ideia é que você pare de pensar no que pode dar errado e comece a pensar no que pode dar certo. Afinal de contas, é 50% de chance de uma coisa dar errado ou dar certo, né? Outra coisa que pode também fazer com que você tenha medo de certas coisas é o ambiente que você está inserido. Ou seja, olha à sua volta e vê quais são as atitudes, as palavras, né, das pessoas que estão à sua volta, os sentimentos. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? O Jim Rohn fala isso, né? Então é lógico que se as pessoas estão sempre reclamando, estão sempre achando que é difícil, que não, ou elas não têm resultados, é óbvio que isso vai estar lá na sua mente e você tem uma tendência a ser do mesmo jeito. E também tem um componente genético. Dizem que é uma mistura de componente genético e o ambiente. Então você herda, né, dos seus familiares geneticamente esse componente do medo. Então você tem que olhar para a sua vida, para a sua família, entender que você é uma pessoa diferente, que você pode superar essas dificuldades, esses desafios, que você pode ir para um outro caminho diferente do que a sua família fez, né?
Outra coisa que é importante, né? Que o medo, ele tem um cheiro. E isso você pode perceber se você tem medo, por exemplo, de cachorro, e você chega perto de um cachorro, um pitbull, e você começa a ficar, né, estressada, isso vai exalar um cheiro, vai exalar essa energia. Então, é importante você entender, isso na verdade é só uma observação, né? Não que vai fazer isso diferença para você, mas muitas vezes a gente fica, né, tão estressada, começa a suar nas axilas, né, e começa a exalar um cheiro. Só estou dando um exemplo para você entender, né? É, o medo, ele é necessário. Eu comecei esse vídeo falando sobre isso, né? Porque imagina, você está num ambiente hostil, você está numa floresta. Se você olha para um urso e se você não tivesse medo, o que vai acontecer? Você ficaria ali tranquilamente e o urso poderia se aproximar e te comer, né? Ou te matar. Então, quando a gente entende que o medo é necessário para a nossa sobrevivência, o que vai acontecer? A gente entende que ele não é o mal. O mal é a nossa mente que cria um monstro e aumenta esse medo. E a gente geralmente tem medo do desconhecido ou daquilo que a gente aprendeu. Então, o medo, ele é aprendido também. Porque, afinal de contas, se alguém disse para você que aquilo que você está tentando é difícil, que não é para você, que você não vai conseguir, o que acontece? Talvez na hora que você tenha que entrar em ação, você começa a trazer no nível subconsciente esse medo, que é irracional. Então, como volta para a regra número 1, né? Entre em ação, porque daí você vai se conhecer, vai entender o que você está enfrentando e o que você precisa mudar para conseguir confrontar esse medo. E 6, né? Que é o sexto aspecto do medo, né? Quando você tem medo de algo, você tem que ter clareza do que é esse medo para você conseguir superá-lo, né? Muitas pessoas, elas têm fobias, elas têm medo exagerado e às vezes você precisa fazer terapia. Então, quando você está paralisado, com medo de alguma coisa, né? Irreal ou imaginária, ou mesmo algo real, você não está conseguindo evoluir nos seus projetos, você não está conseguindo sair do lugar, você precisa de apoio, você precisa de ajuda, você precisa de um profissional que vai te ajudar a expor, né? O que acontece? Lembra que eu falo, né? Eu falei lá no começo do vídeo, entrar em ação. Você não está conseguindo entrar em ação é porque você não está conseguindo sair do seu medo e realmente dar um pequeno passo. Então, as terapias geralmente fazem isso, te ajudam, pegam você pela mão para fazer com que você se exponha àquilo, para que você saia do medo. Então, é importante você ter consciência. Então, analise hoje o que você quer fazer, qual é o medo que você tem, medo de fracassar, medo de ser ridicularizado, medo das pessoas falarem de você, medo de não ser aprovado, medo de repente, ter que admitir que errou. Qual é o seu medo? E se você acha que aquilo que você deseja fazer é muito importante, vale a pena arriscar e você não está conseguindo, procure ajuda. 7, o medo está inteiramente conectado com prazer, né? Ou seja, é muito incrível, né, que as pessoas que têm medo, às vezes de altura, medo, elas gostam de ir numa montanha russa, onde ela vai sentir aquele frio na barriga, né? Então, ou gosta de assistir filmes de terror, porque tem a ver com essa questão de você sentir aquela adrenalina, aquela sensação forte, e depois você conseguir superar isso, você conseguir assistir um filme e ver que vai dar certo, você consegue chegar até o final, né? E tudo isso são emoções que a gente gosta de sentir e viver. Então, entenda que entenda a vida como uma montanha russa. E é assim que eu vejo os desafios da vida, né? A gente tem altos e baixos, a gente tem aquele momento que a gente está subindo e depois às vezes tem uma caída muito forte, vai dar aquele medo, mas a gente sabe que no final de tudo a gente vai chegar são e salvo, porque a gente superou tudo e conseguiu se manter no caminho.
É isso. Eu acredito realmente que você encarando a vida dessa forma é muito mais fácil, porque é mais divertido também, né? Entender que a gente não precisa se esconder porque a gente tem medo, a gente não precisa paralisar porque a gente tem medo, a gente só precisa encontrar alguém que vai nos estender a mão e vai nos levar para o outro lado, né? Muitas vezes a gente não tem condições de pagar um profissional, mas a gente pode encontrar mentores ao longo da vida, pessoas que já tiveram resultados na área que a gente deseja, pessoas que são mais experientes, são sábias, que têm realmente algo a acrescentar na nossa vida e a gente pode usar essas pessoas como nossos mentores. Tem gente que usa a igreja, né? Vai lá e fala com o pastor, com o padre, enfim, porque encontra ali uma pessoa equilibrada, uma pessoa que, às vezes, né, nem sempre, que vai te dar um conselho, vai te orientar. Porque às vezes é isso, falta direcionamento. Às vezes você não consegue ver com clareza os seus pontos cegos e ter alguém, uma visão de fora, vai poder te dar uma outra perspectiva da vida. E isso pode ajudar em muitas maneiras. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, já compartilha ou deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos. E você já sabe, né, para você ter o conteúdo sempre que o vídeo for pro ar, você só tem que se inscrever no canal, ativar lá o sininho e eu e você já temos um encontro marcado. Sim, eu estarei aqui no próximo vídeo. Eu te vejo. Beijo, beijo, beijo.